poder da palavra. Semana passada estudamos sobre o peso da palavra de Deus. Hoje, o poder da palavra. Tudo aquilo que nós falamos tem o poder de curar ou o poder de destruir, de ferir. Por isso que nós não podemos usar as palavras que costumeiramente usamos de qualquer forma, de qualquer jeito. Palavras têm um poder de destruir vidas, destruir relacionamentos. A palavra também tem um poder de abençoar vidas, de abençoar relacionamentos. Depende muito do que nós falamos. Por isso nós precisamos ter cuidado com o que nós falamos. A diferença entre o justo e o ímpio, eu falei sobre isso aqui, obrigado. Falei sobre isso aqui a semana passada. A diferença entre o justo e o ímpio, porque a Bíblia diz que a chuva cai sobre justos e injustos. A Bíblia diz que o sol brilha sobre justos e injustos. Nós vivemos nessa terra, todos estão sujeitos a ter enfermidades, a passar por dificuldades. O que acontece para o injusto, acontece para o justo. Nesse quesito aí nós somos iguais. Agora, tem um diferencial para quem tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Quem tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele tem uma nova vida. E nessa nova vida, a Bíblia diz, a Bíblia nos ensina, que as coisas velhas passam. A Bíblia também ensina que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Teve tempos que nós éramos ignorantes acerca de quem é Deus, então nós desrespeitávamos Deus, Hoje nós temos plena consciência de quem somos. Nós somos cristãos. A Bíblia diz que a minha e a tua oração, a oração de um justo, ela pode muito em seu efeito. Nós precisamos tomar cuidado que tipos de orações nós fazemos. Eu já falei aqui no passado, tem aquelas orações, me permite essa expressão, macumbeira, né? A oração de macumba, que a pessoa fica jogando praga nos outros, desejando mal para os outros, e nós não fomos chamados para isso. Jesus não chamou a gente para isso. Ele inclusive ensinou isso para os seus próprios discípulos. Uma certa vez eles chegaram numa cidade, e essa cidade não recebeu ele. Tipo assim, não queremos saber do que você tem para falar e tal. Aí os seus discípulos, que tinham aquela mentalidade antiga, eles chegaram e falaram para Jesus assim: Jesus, você quer que a gente faz que nem Elias? Vamos orar aqui, mandar fogo para acabar com essa raça aí, né? Jesus falou: pera um pouquinho, vocês não estão entendendo que espírito que é o nosso. O Filho do Homem não veio para destruir, o Filho do Homem veio para salvar. Então, se vocês chegarem numa cidade e não receber você, bata os pés, tira a areia dos pés, vira as costas, Deus abençoe. Eles vão ser tratados pelo Senhor. Ou seja, o que Jesus ensinou no prático? Cuidado com as coisas que você fala. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Filipo, em Filipenses, acompanha aqui no telão o versículo 2, capítulo 2, versículo 14 e 15. Paulo ensinou o seguinte: façam tudo que vocês fizerem, façam sem queixas nem discussões. Para quê? Ele explica: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada. É a geração que a gente vive. E no meio dessa geração corrompida e depravada, que nós somos filhos de Deus, inculpáveis, irrepreensíveis, vocês, o apóstolo está dizendo, brilhem como estrelas no universo. Como as pessoas distinguem as estrelas nos céus, no universo, à noite, assim vocês também sejam distinguidos por aquilo que vocês estão falando, por aquilo que vocês estão fazendo, por aquilo que vocês estão vivendo. Porque se eu disser que tenho Jesus e eu continuo falando as mesmas coisas, xingando e usando o mesmo palavreado fútil, que eu usava antigamente, o que isso tem de mudança? Quando as pessoas olharem para nós, o que elas vão ver de mudança? Já que eu disse que o sol brilha sobre todos, a chuva cai sobre todos, então qual é a diferença? A diferença é que eu tenho Jesus. E quando eu tenho Jesus e tenho consciência, então a partir desse momento, o que eu vou fazer?
eu vou renovar o meu modo de pensar. E a gente tem estudado bastante nesse ano, principalmente em tempos de pandemia, tempos que a gente vê gente reclamando de tudo. As pessoas reclamam do governo, reclamam da prefeitura, reclamam dos hospitais, dos postos de saúde, reclamam dos impostos, reclamam que não tem dinheiro, reclamam que a coisa está cara, reclamam que está faltando isso, está faltando aquilo. As pessoas estão assim, elas estão desesperadas, elas estão aflitas. Tem muita gente depressiva, tem gente que já se suicidou por causa dessa situação, tem muita gente aí que tem um tipo de doença e está perdendo a vida, já perderam a vida, enfim. A gente está vivendo num tempo em que está mais ou menos assim, todo mundo naquela expectativa, meu Deus, será que o mundo agora vai acabar? Será que agora Jesus vai voltar? O que será do amanhã? As pessoas estão vivendo assim. E como cristãos, eu e você, que conhecemos um Deus vivo, amém? Conhecemos um Deus vivo? Eu e você que conhecemos um Deus vivo, ora, que tipo de palavra sai da minha boca em relação ao Brasil, em relação ao estado de São Paulo onde moramos, a cidade de São Paulo onde estamos, o bairro onde moramos, a rua onde moramos, os vizinhos que temos, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo, as pessoas que nos prejudicam, que nos perseguem, que tipo de palavra sai da minha boca? Porque lembre-se, a tua palavra tem poder. A gente precisa ter entendimento disso. Tem muito cristão sofrendo hoje em sua vida porque ele não pensa para falar. Ele diz que tem uma nova vida, que tem uma nova mentalidade, mas ele continua vivendo do mesmo jeito. Tem aqui uns 3 ou 4 textos de Provérbios para nos ajudar a pensar sobre isso. O primeiro deles está em Provérbios capítulo 10, versículo 11, que diz que a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Ou seja, a boca do justo, daquele que é justificado diante de Deus por Cristo Jesus, o que sai da boca dele? Manancial de vida, palavras que abençoam. O que sai da boca do perverso? Só violência. No outro texto, Provérbios 12, 18, o Salomão escreveu: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Na VNVI está assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Existem essas versões, essa daqui na linguagem de hoje. E gente que fala muito, gente que não pensa para falar, ele acaba soltando pontas de espada, ele acaba causando mais mal do que bem na vida das pessoas. Um outro texto, Provérbios 18, 21, Salomão escreveu: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que ele está querendo dizer? Eu tenho o poder através da minha língua de abençoar a minha vida ou de destruir a minha vida. Eu tenho o poder através da palavra que sai da minha boca de viver uma vida saudável ou de viver uma vida terrível, pessimista. Eu é que escolho, eu é que decido. No outro texto, Provérbios 13, versículo 2 e 3, Salomão escreveu: do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Versículo 3 ele diz: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. O que ele está querendo dizer? Gente, toma cuidado com o que você fala. Nós estamos no século 21, século de informações, a gente tem acesso à palavra, a gente tem acesso à Bíblia, a palavra de Deus. A gente pode mudar os nossos pensamentos, a gente tem condições para isso hoje. Deus tem capacitado as pessoas até para nos ensinar. A gente estudou bastante aqui nesses últimos quase 2 meses e meio, 3 meses. Estudamos bastante sobre isso, sobre renovar a mente, sobre enxergar além das dificuldades, sobre ler a palavra, sobre orar mais, crer no poder da nossa oração, apesar de você achar que talvez Deus não esteja ouvindo. A Bíblia garante: Deus ouve todo tipo
tipo de oração que é feita a Ele em nome de Jesus, Deus ouve. Ele pode não responder agora, mas Ele está ouvindo. O livro de Apocalipse diz que estão todas diante do Senhor como incenso, que Ele vai respondendo conforme a nossa vida vai acontecendo. A questão é, será que nós temos consciência suficiente para entender que o que sai da nossa boca, da boca de um cristão, é aquilo que tem que sair para edificar vidas, inclusive a nossa? Por que será que é tão difícil entender isso? E por mais estudos que a gente tenha, e eu estudei bastante sobre esse assunto ao longo dos anos, fiz cursos a respeito de mente, né, como tratar a mente, como ter uma mente saudável. Ainda assim, os cientistas, a psicologia explica que quanto mais você fala de uma coisa, quanto mais você reclama ou elogia, quanto mais você critica ou você traz palavras boas para as pessoas e para si mesmo, mais isso vai entrando no teu coração, na tua mente. Vou te falar um fato aqui, uma história, acredite vocês ou não. Eu achei muito interessante isso e peguei para repartir com os irmãos. Teve um camarada, acreditem vocês, que uma certa vez, ele disse assim, eu acho legal a pessoa que tem caspa. Eu acho legal a pessoa que tem caspa. Ele falou assim, eu queria ter caspa. Falou isso hoje, falou isso amanhã, falou isso depois da manhã. Pô, eu queria ter caspa, eu queria ter caspa, eu queria ter caspa, porque eu acho legal ter caspa. Aquele negócio branco no ombro, né? Aquele negócio que coça a cabeça. Enfim, eu gostaria de ter, eu quero ter. Pasmem vocês. Depois de quase um mês, 2 meses falando isso, num belo dia ele foi pentear o cabelo, estava cheio de caspa. Aí ele viu quão legal é ter caspa. Só pelo poder da palavra. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala, porque tem muita gente que na hora da briga, da discussão, ele lança palavras assim, tipo, pô, por que você não morre? Irmão, você está desejando para a pessoa morrer? Quantas pessoas hoje têm falado assim, por que esses governantes não morrem? Por que lança praga e fala? Meu irmão, minha irmã, nós cristãos, tem algum discípulo de Jesus cristão aqui nessa noite? Opa, todos são, né? Se estiver pela internet aí também, glória a Deus. Nós somos chamados para abençoar. Vou repetir, nós somos chamados para abençoar. Fomos chamados para abençoar, baseado até no que Deus falou, entre tantos outros versículos, para Abraão. Deus, quando chamou Abraão, Deus disse para ele assim, olha, eu vou ter uma aliança com você, em você as famílias da terra serão benditas, e nesta aliança, todos aqueles que te abençoarem, Deus falou, eu abençoarei. E todos aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, eu não preciso gastar palavra amaldiçoando pessoas, porque quem lança maldição sobre mim, sobre a minha vida, eu não preciso responder, eu não preciso discutir. Eu tenho um Deus que está do meu lado, que cuida de mim e Ele vai reverter isso. Por isso que quando a pessoa, no passado me perguntaram assim, pastor, macumba pega em crente? Eu falei, pega na vida de quem crê. Em mim nunca pegou, porque eu não creio. Eu creio que a palavra me ensina. No que a palavra me ensina? O que a palavra me ensina? Maior é aquele que está em nós do que esses que estão no mundo. Então, se eu tenho um Deus que está comigo, que me ama, que me salvou, que me purificou, que anda comigo todo o tempo, eu vou ter medo disso? Lógico que não. O que eu vou fazer? Eu não vou dar brecha. E também não vou ficar falando, nem discutindo, não, porque tal cara manda uma praga em mim, eu mando uma praga nele, porque eu sou crente, eu sou filho do Deus Altíssimo. E até uns pastores ultimamente aí, que estão nessa vibe, né? Alguém fala mal dele pela televisão, pela internet, ele vai lá, eu vou amaldiçoar, então você vai ver, porque você está mexendo com o homem de Deus. E se você ler a Bíblia no Novo Testamento para cá, Jesus jamais fez isso.
Jesus, ao contrário, ele disse assim: ame os seus inimigos, ame aquele que vos persegue. E se esse que te persegue, inclusive, te pedir um prato de comida, te pedir um copo com água, abençoa ele. Porque aí você vai amontoar brasas vivas do altar de Deus sobre a tua cabeça. Por isso que muito crente hoje não vai para frente, não caminha, porque ele não entende o poder que tem a palavra dele. Repito, Deus nos chamou para abençoarmos. A gente toma muito cuidado com as coisas que a gente fala na frente das crianças, porque, poxa, a criança, né, ele vai repetir aquilo, e por isso que tem criança de 4, 5 anos falando palavrão, xingando. Por quê? Porque ele ouve o pai e a mãe fazer isso diariamente. Agora, quando você se cuida para falar as coisas para a criança, por que você também não cuida da sua mente, da sua boca, para as coisas que você vai falar para outras pessoas? Por que você não conta? Por que você não pensa? Por que você não engole em vez de você lançar a palavra? Isso acontece porque as pessoas não têm consciência do poder que tem a palavra, seja minha, seja de quem está lá fora. Só que quem está lá fora, ele tem a palavra de maldição. Quem está na presença de Deus, ele tem a palavra de vida e vida eterna que vem de Deus para nós. A verdade, irmãos, é que nós precisamos mudar um pouco o nosso vocabulário. A gente precisa mudar um pouco o nosso vocabulário. A gente precisa começar a colocar coisas novas na nossa mente. E Jesus ensinou isso. Em Mateus capítulo 12, acompanhe aqui no telão, versículo 33, ele disse o seguinte: irmãos, considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víbora, Jesus está tratando com aqueles caras fariseus, metidos a sabichões da época, religiosos e tal. Jesus disse para ele assim: como é que vocês podem, como podem vocês que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Aí Jesus ensina o seguinte, versículo 36, mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. 37, Jesus ensinou, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Gostaria de ler um texto com você que trouxe a sua Bíblia hoje, livro de Tiago, capítulo 3, porque Tiago também dá umas dicas interessantes sobre essa questão da língua. Aliás, ele traz um ensinamento profundo, que a gente pode sugar bastante coisa importante daqui. Você que está assistindo pela internet, provavelmente o texto vai passar para você aí para te ajudar, mas é bom você pegar a Bíblia, tirar da estante, tirar o pó assim, ó, e abrir para não esquecer, né, como é que é a Bíblia, né? Se você não sabe como é que é, pega, eu te apresento. 66 livros, chama-se Bíblia. Você vai procurando aí você acha lá no Novo Testamento, Tiago, capítulo 3. Dá uma acompanhada aí. Vamos lá. Deus é bom. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Tiago, irmão de Jesus, está trazendo conselhos. Aí ele ensina o seguinte: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Tiago está aconselhando os pastores, os pregadores, os mestres, os professores: cuidado com o que você ensina, porque dependendo do que você ensinar, se for errado, você depois vai ser julgado com maior rigor. Versículo 2, ele diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Aí ele dá uma dica: se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Versículo 3, ele dá um exemplo, ele fala assim: quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo.
Um outro exemplo que ele dá, versículo 4, ele diz assim: tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Versículo 5, ele diz: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Ele diz assim: vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Versículo 6, ele ensina: assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Versículo 7, ele diz assim: toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. Versículo 8, ele diz: a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Versículo 9, ele diz assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Versículo 10, ele diz: da mesma boca procedem bênção e maldição. Ele diz o seguinte: meus irmãos, não pode ser assim. Ele dá um outro exemplo, versículo 11, dizendo: acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Versículo 12, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? Fecha, ele diz: da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O que ele está querendo dizer aqui? Simples de se entender. Cuidado com o que você fala. O que você fala, o que eu falo, tem um poder. Poder de construir, poder de destruir. Poder de curar, poder de ferir. Tiago está dizendo o seguinte: não pode jorrar dois tipos de água, doce e salgada, da mesma fonte. Se você é figueira, você dá o figo. Se você é laranjeira, você dá laranja. Você não pode ser uma laranjeira e dar banana, é o que ele está querendo dizer. Você não pode dizer que é cristão, discípulo de Jesus, e da sua boca ainda continuar saindo o mesmo tipo de palavra que saía antes de você conhecer. Aí você fala assim: pô, pastor, mas é difícil viver assim. Sim, é difícil, é muito difícil. Mas eu repito aqui para ficar gravado no teu coração o texto de Mateus 12. Apenas o 36 e 37, Jesus disse: no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. É mais ou menos aquilo que você vê num filme, você que já assistiu o filme, quando o policial vai prender alguém, ele fala assim: você está preso, você tem direito a um advogado, tudo o que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. Já ouviram isso nos filmes por aí? Pois é, da mesma forma, tudo o que nós dizemos diariamente, de bom ou principalmente de ruim, um dia nós vamos estar diante do Deus da justiça e nós haveremos de dar conta. Por isso que agora que eu sou cristão, agora que eu sou discípulo de Jesus, o meu entendimento é diferente do que era antigamente. Eu já não gasto mais palavra, eu não gasto mais a minha língua falando coisas que destroem, que desconstroem. Eu faço agora o seguinte: eu tenho a palavra de Deus no meu coração. Agora, o que eu falo ou o que sai da minha boca, e é por isso que a Bíblia também aconselha: seja tardio no falar. Pense bem antes de falar. Quando você estiver na presença de Deus, Salomão escreveu sobre isso: cuidado, não faça voto de tolo, para você não ser pego de surpresa e passar vergonha. Se possível, fique calado o máximo que você puder. Se tiver que abrir a boca, glorifique a Deus, exalte ao Senhor. Mas cuidado com o que você fala diante de Deus. Ou seja, tem muita gente hoje em dia que não entendeu o porquê foi chamado para ser cristão e para ser uma bênção.
Nós fomos chamados para ser uma bênção. E eu repito, eu e você fomos chamados para ser uma bênção. Amém, queridos? Crê nessa palavra? Você pode olhar, você não pode nem pegar, tal, mas você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim, eu e você somos uma bênção. Fala para ele assim, você foi chamado para ser bênção. Você da internet aí, você foi chamado para ser uma bênção, tá? Quando Jesus voltava de um lugar que eles foram pregar com os seus discípulos, evangelizar, aquela caminhada diária dele, eles chegaram num determinado local, numa cidade, e foram se alimentar. Naquele lugar havia alguns fariseus, doutores da lei, aquelas pessoas que se achavam melhor que as outras e tal. E quando eles viram os discípulos de Jesus chegando, por exemplo, você chegou assim, pô, o que tem para comer aí? Opa, arroz, feijão, ovo, bife, uau! Manda. Pegaram, fizeram o prato, começaram a comer. E os caras de longe olhando, falando assim, tá vendo? Ele come com um pecador, e olha o jeito que eles comem. Porque nós não. Nós temos um ritual. Aí eles foram questionar Jesus. Escuta, por que os seus discípulos não fazem como a gente? O que vocês fazem? Não, a gente aprendeu que quando nós vamos comer, nós temos que lavar as mãos. Aí Jesus olhou bem para eles e falou assim, acho que vocês não entenderam o que é servir a Deus, servo do Senhor. Vocês não entenderam porque o que entra no homem não contamina. Isso está em Mateus 15, 18. As coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas coisas que tornam o homem impuro. Não o que entra, o que sai. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Isso sai do homem. Por isso que Jesus falou, a boca fala o que está cheio o coração. Então não adianta nada você assim, eu lavei as mãos para comer, se o que sai da sua boca mais destrói do que constrói. Jesus estava querendo mostrar isso na prática. O que adianta vocês lavar a mão para comer, vocês têm esse ritual, vestir as suas roupas, se o que sai da tua boca só destrói? Se o que sai da sua mente e passa pela tua boca são maus pensamentos, são adultérios, são mentiras, ou seja, vocês não entenderam o que é estar na presença de Deus, vocês precisam mudar isso nas suas vidas. Por isso que a gente aconselha, eu tenho aconselhado aqui todo esse tempo de pandemia, irmãos, vamos ler a Bíblia, irmãos, desliga a televisão, na verdade desliga o jornal. Porque o jornal dos canais de televisão, eles são tendenciosos, muitos deles são mentirosos, informações mentirosas, desinformação que existe muita nesse tempo. O pastor Gilson mesmo, amigo da gente lá de Sorocaba, a semana passada o pai dele faleceu e ele tinha 84 anos, estava bem de saúde, de repente foi para a cidade e dentro de um ônibus desceu, estava na estação de ônibus, lá ele teve um mal súbito, um infarto e morreu. Aí chegou um médico e falou assim, perguntou para o segurança, o que aconteceu? Ele falou, não, ele disse que estava com falta de ar, Covid. O pastor Gilson não pôde nem enterrar o pai direito. O homem que passou 25 anos, de 84, 25 ele passou nos hospitais como capelão, orando e aconselhando pessoas. As pessoas de Sorocaba que o conheciam ficaram indignados. Então a gente tem que tomar cuidado, porque essas informações vão entrando na gente e vão trazendo para a gente aquele medo. E é isso que eles querem. Eles querem que você fique com medo. Eles querem que você tema mesmo. Eles querem que você fique assim, apreensivo. Meu Deus, o que vai ser? Mas acima disso tudo, de pandemia, de crise, de dificuldade, tem um Deus vivo e poderoso que está com a gente todo o tempo. A gente tem que crer mais na palavra do que nas coisas que falam. Por isso que eu tenho dito aqui, alimente-se com a palavra, coma a palavra, declare a palavra. O salmista escreveu, escondi a tua palavra na estante, para eu não pecar contra ti. Amém, irmãos? Amém, queridos? Boa noite, tudo bem? Tem alguém aqui? Vivo? O que o salmista falou? Escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. No outro texto ele diz assim,
a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Porque quando eu declaro a palavra, quando eu tenho ela gravada no meu coração, por pior que seja a crise, eu sei que acima dela tem um Deus vivo e poderoso que está no controle de todas as coisas. Inclusive da minha e, se você crê, da sua vida, em nome de Jesus. A gente vive num tempo de pessoas pessimistas. A pior coisa do mundo é você ter gente do teu lado pessimista. Escuta, vamos fazer tal coisa. É igual o médico, eu já falei aqui, né? A pessoa que vai no médico, faz o exame, leva lá, e doutor, o que o senhor acha? O médico boi, né? Aí a pessoa já sai de lá, ai meu Deus, o que foi, doutor? Mas o que foi, doutor? Olha, tá ruim aqui, hein? Olha. Aí a pessoa, ai meu Deus, será que eu vou morrer? Ai, eu preciso ver um caixão, eu preciso já encomendar. Tem gente assim. Basta receber uma informação. E nós temos um Deus que nos garante. Jesus falou, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Vou repetir, Jesus falou, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco, Ele anda com a gente. Ou eu creio e pego a sua palavra e torno a minha palavra, ou então eu vou continuar assim, eu venho na igreja, eu vou a palavra, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, gostei, palavra maravilhosa, aí saio dali para fora, continuo reclamando, falando e xingando. O que mudou? Nada. Por que tem muita empresa que não vai para frente? Por que tem muito casamento, relacionamento que não vai para frente? Por que tem muitas pessoas que se unem para alguma coisa, igrejas até, que não vão para frente? Simples, Jesus explicou, está em Mateus 18, 19, ele diz assim, digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. O que Jesus ensinou? A gente precisa ter concordância. Não adianta o casal, o marido falar assim, escuta, vamos fazer. Não, eu não quero. Não, mas eu também não quero. Ah, então você faz o que você quiser. Recebe o dinheiro lá, o salário. Não, esse é meu. Não, espera um pouquinho, vocês são casados, é de vocês. Não, esse é meu, esse é dele. Ele é que paga as contas. Ninguém mandou casar. A verdade, meus irmãos, esse tipo de reino não prospera, não vai para frente. Gente que não tem concordância, e através da palavra eu concordo ou eu discordo, pastor, mas eu tenho que concordar com tudo? Não, você não tem que concordar com tudo. Só que também você não precisa responder do jeito que muitas pessoas respondem, porque a palavra áspera pode gerar uma briga, uma discórdia e até a morte. Nós temos que aprender a conversar, a dialogar e chegar num denominador comum. O que mais a gente vê no meio das igrejas são pessoas dizendo assim, você vai entrevistar, né, nesses lugares, nessas igrejas que oram bastante por cura divina e tal, nada contra isso, eu acho legal, mas é interessante que você vai perguntar para a pessoa, e aí, qual é a sua enfermidade? A pessoa fala assim, eu tenho bico de papagaio, eu tenho uma enxaqueca terrível, eu tenho... Olha o que a pessoa está declarando, eu tenho. Não, você pode até estar passando por um momento difícil, com dor de cabeça, com enxaqueca, com dor nas costas, vivendo um momento de câncer, vivendo um momento, de alguma forma você pode, mas você não tem isso. O que você vai declarar? Eu estou passando por essa dificuldade, mas eu creio que eu tenho um Deus que cura, e Ele há de me curar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Lembra do que eu falei do cara que fala de caspa? Por que a gente vive reclamando e dizendo assim, eu não posso, para mim não dá, eu não consigo. Quando você fala esse tipo de informação, você está trazendo informação e limitando a sua mente e limitando o seu organismo. Quantas pessoas a gente já orou e pessoas dizem assim, pastor, já oraram tanto por mim.
Eu estou até acostumada. Eu me lembro até, anos atrás, tinha um irmão aqui na igreja, e esse irmão, ele tinha vindo de uma outra igreja, estava conosco aqui, quase no começo da igreja. A igreja devia ter uns 4 ou 5 anos. E ele aqui com a gente, um belo dia, teve uma aula ali numa sala no fundo, e ele, como professor, foi dar aula, entrou na sala, tinham acabado de pintar, nos 2, 3 dias anterior, tinham pintado a sala, e entrou lá os alunos, eu estava junto ali para acompanhar, e ele começou a dar aula, de repente, ele, atchim, 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 atchim. Opa, saúde, 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 irmão. Ele falou, não, fica sossegado, pastor. Atchim. Falei, não, saúde, irmão. Ele falou, não, é rinite, eu tenho rinite. Não, mas Jesus pode te curar. Não, mas eu tenho, meu pai também tinha, meu avô, isso é coisa de família. O que mais você vai falar para um cara desse? Eu me lembro também, contei aqui de manhã, de um caso que a gente teve aqui na igreja, de um casal, não estão mais conosco, hoje, graças a Deus, estão numa outra igreja, servindo ao Senhor, mas na época que estavam aqui, a irmã, ela vivia contando nos bastidores para uma e para outra, meu marido é louco, só quer saber de sexo, viu? Puxa, toda hora me enchendo o saco e tal. Contava isso para uma e outra irmã. Aí sabe o que aconteceu? Um belo dia ela falou assim, era bom que ele arrumasse outra, assim parava de me perturbar. Falou isso umas 3 ou 4 vezes, irmãos. E aonde ele trabalhava, uns meses depois, ele arrumou uma outra mesmo. E quando ela descobriu, teve uma situação muito difícil, muita tristeza, muito choro. Num dos veredas que tivemos aqui, houve um tratar. E ela queria que ele fosse tratado porque ele pecou. Mas aí os irmãos que estavam aqui, a gente estava reunido e tal, essas irmãs, na verdade, que era um grupo de irmãs, elas disseram para ela, mas você também errou. Você declarou isso. Para pensar. Você acha que isso é coisa que sai da tua boca? E ela parou para pensar e começou a chorar. Meu Deus, o que eu tenho que fazer? Você tem que pedir perdão a Deus e pedir perdão para o seu marido. E depois perdoá-lo, se você quiser ter uma vida abençoada novamente. Pois eles vieram, os dois, pediram perdão. Isso foi num sábado de manhã. Geralmente o veredas era sexta-noite, sábado o dia inteiro e domingo de manhã. No domingo de manhã ele chegou aqui, ele e ela, todos os dois felizes, e falaram assim, pastor, tem um momentinho aí para a gente compartilhar algo, claro. Trouxeram as alianças. Pastor, a gente queria que o senhor orasse pelas nossas alianças e por nossas vidas, com todos os irmãos. A gente conversou bastante no final da tarde, começo da noite de sábado. Batemos um papo, foi muito bom, nos perdoamos e fizemos uma aliança diante do Senhor de nos respeitarmos e de tomar cuidado com aquilo que a gente fala a partir de hoje. Amém, irmãos? A tua palavra tem poder. Livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 28, Salomão escreveu, o homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos separa, afasta bons ou maiores amigos. Um dos maiores problemas, e eu quero encerrar falando sobre isso aqui, um dos maiores problemas que a gente vê hoje nas igrejas é a tal da fofoca. Como tem crente fofoqueiro. Aqui não, graças a Deus, porque aqui é uma igreja muito abençoada, né? Só nas outras igrejas que tem isso, né? Enfim. Mas uma das piores coisas que tem no meio da igreja são fofoqueiros. São pessoas que gastam da palavra que tem, em vez de trazer palavra de unidade, de comunhão, traz palavra de separação, palavra de ódio. Eu já ensinei sobre isso aqui há muito tempo atrás, e por isso que eu estou trazendo esses estudos novamente, para que isso clareie na mente de quem já ouviu e quem não ouviu, mude. Porque eu já disse há tempos atrás, a gente tem que tomar cuidado. Eu me lembro de uma mensagem aqui, se eu não me engano, foi acho que 2010, 2011, o jeito que você fala, não me lembro do título aqui, né? E aí eu lembro da imagem, a imagem do tema era uma cobra com a lingona por lado de fora, né?
E a gente estudou sobre isso, eu falei, cuidado, irmãos, porque não é o que você fala, é como você fala. Que às vezes as pessoas chegam e você fala assim, ô irmão, você podia dar uma ajuda. Que isso, irmão? Está pensando que eu sou o quê, irmão? Oh, vai orar. Às vezes o marido chega na mulher e fala, ô meu amor, tudo bem? Não, não estou bem não, hoje não estou bem não, tomar banho. Como eu disse aqui, isso não acontece, é só nas outras famílias, tal. E às vezes é o jeito que você fala. A gente tem que tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca. E, infelizmente, muita gente consegue magoar e atrapalhar relacionamentos por causa daquilo que fala. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 4, versículo 29, acompanha aqui no telão, ele disse assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Meu irmão, minha irmã, tome cuidado, o teu futuro, o meu futuro, nosso futuro, ele depende das nossas palavras. Se a gente começar a declarar, o meu futuro está nas mãos do Senhor, a minha vida está nas mãos do Senhor, eu creio no Deus que deu a sua vida na cruz por mim, eu creio no amor de Deus, eu creio que apesar das dificuldades, Deus está no controle da minha vida. Se você começar a declarar isso todos os dias, você vai ver como é que vai ser a sua vida quando chegar dezembro e quando começar o outro ano. Provérbios 15, 2 diz assim, a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Provérbios 15, versículo 4 diz que o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Provérbios 15, 23, dar resposta apropriada é motivo de alegria, é como um bom conselho na hora certa. Para encerrar aqui, irmãos, quero te trazer à memória algo que nós já estudamos algumas vezes aqui. O povo que saiu do Egito. O povo que saiu do Egito, eles clamaram a Deus durante anos. Mas eles talvez não clamaram como deveriam e eles não tinham entendimento do que eles estavam até clamando. Eles queriam ser libertos, eles queriam uma nova vida, mas eles não estavam preparados para uma nova vida. Porque durante a oração eles falavam, Deus, lembra-te da promessa que fizeste a Abraão, Isaque, Jacó, os nossos pais. O Senhor prometeu que o Senhor ia nos libertar e nós estamos aqui escravos. E quando Deus falou com Abraão era 400 anos, só que eles passaram 30 anos a mais. Mas um dia Deus, com a sua infinita misericórdia, mandou Moisés, e Moisés fez os milagres que foram feitos. Vocês lembram, vocês que lêem Bíblia lembram. E no último, o faraó não tinha como, ele liberou o povo. E quando ele liberou o povo, a Bíblia diz isso, o povo saiu de lá rico. Porque os egípcios falaram assim, some daqui, porque nós não queremos ver mais a fuça de vocês. Some daqui, pega aí, pega ouro, pega prata, pega pano, pega animal, leva tudo embora, some daqui que a gente não quer mais ter relacionamento com vocês. Saíram de lá ricos, saíram de lá saudáveis, com a bênção do Senhor, e tinha uma promessa de morar num lugar que manava leite e mel, uma terra maravilhosa. Eles saíram de lá com essas promessas, mas a mente deles ainda estava com a escravidão do Egito. Aí eles veem todos os milagres, eles saem até chegar no mar. Chegam no mar, e aí Moisés, Aí Moisés, a água abre, eles passam em terra seca, chegam do outro lado, eles veem o exército egípcio sendo tragado pela água, todos morrem. Aí as mulheres pegam os tamborins, começam a bater, glória a Deus, começam a dançar, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus faz tudo o que Ele pode, que Ele quer, não há nada que possa contra a vontade do Senhor e glorificar, até no outro dia. Porque no outro dia eles tiveram dificuldades. Êxodo 16, 3. Disseram os israelitas para
Moisés, Arão, Josué, a turma que estava na frente. Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá, nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. E eles morreram de tudo, menos de fome. Porque Deus disse que ia sustentar, e quando Deus fala uma coisa, Ele cumpre com a sua palavra. O problema é que eles não estavam, tinha uma terra prometida, mas eles não estavam preparados. No Novo Testamento tem um texto que o apóstolo Paulo escreveu dizendo o seguinte: teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, não chegou no teu coração aquilo que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. Texto bíblico. Mas tem muita gente, meu irmão, que ele vai passar essa vida, ele nunca vai viver o melhor de Deus, porque a mente dele não está preparada. Ele continua ainda com aquela mente escrava. Ele vem na igreja, ele bate palma, ele cultua, ele glorifica, saiu daqui, desliga e vai lá e vive a mesma vida. E xinga um, e fala besteira para outro, e reclama, e reclama, e reclama. Não está preparado. Deus é o mesmo, a bênção dele está estendida para todos, mas nem todos têm esse entendimento. Por isso, nesta noite eu te trago essa palavra. Porque se a gente mudar a nossa mente, o que vai sair dela, a boca fala que está cheio o coração. Tiago capítulo 5, versículo 9, último texto em diante, ele diz assim: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está à porta. Versículo 10 ele diz: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Versículo 11, ele lembra, ele diz assim: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Eles dão um exemplo, ele diz: vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Ele aconselha, versículo 12, dizendo: sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não. Para quê? Para que não caiam em condenação. Por que muita gente hoje que se diz cristão vive a mesma vida? É só você checar. Eu gosto muito de estatística e tem uma expressão que a gente usa, ou que os psicólogos usam, e quem estudou neurolinguística, neurocibernética, como eu estudei, eles falam muito isso. Todo mundo tem um histórico. Ninguém faz ou fala porque ele tem um histórico. E nós tínhamos um histórico. A nossa boca, antes de conhecer Jesus, era só para falar mal, era só para criticar, era só com palavra de pessimismo. É porque esse país é uma droga. Quantas vezes lá atrás eu não falei assim: poxa, eu não vejo a hora de morar nos Estados Unidos, porque esse país é uma droga. Quantas pessoas não falaram para mim lá atrás, quando eu trabalhava no Bradesco, e eu também falei: esse banco é uma droga, não vejo a hora de sair daqui. Até o dia que o banco me mandou embora e eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Aí eu aprendi naquela época que o que sai da minha boca tem poder. Preciso tomar cuidado com o que eu falo. Meu irmão, minha irmã, se você pegar o teu filho, tua filha, tua mulher, teu marido, estender a mão, quando ele estiver dormindo, estende a mão e ora: Senhor, eu profetizo a tua bênção sobre o meu marido. Profetizo a tua bênção sobre a minha esposa. Senhor, meu filho está dormindo, minha filha está dormindo. Que o Senhor alcance a vida dele. Quando ele crescer, quando ela crescer, que sejam bênção para o Brasil, para a sociedade, para a igreja, para a família. Sejam pessoas de bem em nome de Jesus. Vai dormir, no outro dia, antes de dormir, vai lá, teu filho está dormindo. Senhor, eu abençoo meu filho, a minha filha, que ele seja alguém de bênção, alguém que produza a bênção do Senhor sobre a vida das pessoas, em nome de Jesus. Vai dormir, no outro dia você vai lá: Senhor, eu abençoo meu filho. Se você fizer isso todo dia, você vai ver como é que vai ser a vida do seu filho daqui a uns anos, da sua filha daqui a uns anos. Escuta o que eu estou te falando. O problema é que a gente fala assim: vamos orar, Senhor abençoa os meus filhos. Mas na hora H você fala: você é moleque, sem vergonha, safado, cachorro, salafrário. Você não presta para nada, você é isso, você é aquilo.
na hora da raiva. Aí depois vai lá, filho, ai, eu não queria falar isso. E por que falou então? Eu estou falando de gente cristã, tá? Gente que conhece a Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém ou ai? Vamos ficar em pé, vamos orar. Ou quem não quer nada assim, olhe para a pessoa que está do seu lado e fala para ele assim: a tua palavra tem poder. Cuidado. Por elas, por suas palavras, você vai ser condenado ou vai ser absolvido, disse Jesus. Você e eu fomos chamados para ser uma bênção. Enquanto as pessoas lá fora estão dizendo que a crise... Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo, é Ele que nos sustenta. Ai, porque... Não. Acima de tudo, temos um Deus vivo e poderoso que está no controle do universo, quanto mais desta terra, quanto mais das nossas vidas. Quero te encorajar a fechar os olhos e orarmos. Quero te encorajar a você falar com Deus agora de olhos fechados, gastar esses momentos finais. Eu até te aconselho, se for o caso, a pedir perdão. Falar com Deus, falar assim: Senhor, me perdoa. Mesmo conhecendo a Ti, Jesus, mesmo sabendo que eu vivo agora uma nova vida, que eu nasci de novo, ainda assim, eu falo besteira, eu falo bobagem, eu acabo às vezes falando o que eu não quero, fazendo o que eu não quero. E eu preciso de ajuda, eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu preciso que o Senhor me ajude a gravar a palavra no meu coração. Eu preciso que o Senhor me ajude a ler a palavra. Eu preciso que o Senhor me fortaleça para eu vencer. Porque às vezes eu fico na frente da televisão, ouvindo, assistindo, e me esqueço de orar como eu deveria. Às vezes eu gasto tanto tempo nas redes sociais, e eu deveria estar lendo a palavra, eu deveria, ó Senhor, estar aprendendo a mudar o meu vocabulário, e o tempo passa e eu acabo envolvido, e me perdoa, Senhor. Se você crê, se você entendeu a palavra de Deus nesta noite para a tua vida, e veja, eu estou te falando isso porque eu quero que você seja uma vida abençoada. Eu não quero que você seja mais um no meio da multidão. O meu desejo com essa ministração é que você faça a diferença no meio da multidão. E por mais que digam para você que você é louco, que você está viajando, que você está sonhando muito alto, não se preocupe, o que importa é o que Deus pensa de você. E entenda o que eu vou te dizer agora de olhos fechados. Deus precisa, entenda essa expressão, precisa de gente disposta a viver como otimista, que fale coisas boas, que semeie palavras de bênção. Porque para semear pessimismo e maldição está cheio de gente. Mas que saia da tua boca a partir de hoje sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre o teu carro, a tua casa, os teus filhos, teus pais, sobre a tua igreja, sobre o teu país, sobre a tua cidade, sobre o teu bairro, sobre a tua vida, sobre a vida dos teus vizinhos, dos teus familiares. Que saia a partir de hoje somente palavras de bênção. Você foi chamado para ser a bênção de Deus aonde você está. E se você crê nisso, ore agora. E fale com o Senhor, é você e Deus. Este é o momento, em nome de Jesus.